9h04 e é o momento de conversarmos com o Eduardo Oineg. E não poderia ser outro assunto que vamos jogar para o Oineg comentar. Ele que é o brilhante comentarista político, o homem do Jornal da Band às 7h20 da noite. Oineg, o depoimento de Sérgio Moro na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ajudou a democracia brasileira? O que significou para você a presença dele lá? Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos, bom dia, ouvinte. Eu acho que tem dois pontos para a gente observar. Primeiro, nada do que se diga contra o Sérgio Moro vai mudar o fato de que a Operação Lava Jato é a mais importante operação de combate à corrupção já ocorrida no país. E nada do que ele diga, o Sérgio Moro, vai mudar o fato de que ele efetivamente orientou o trabalho da Procuradoria. Essas são duas verdades, digamos assim. Agora, tem uma outra questão que é um troço que me importuna. É perda de tempo. Então, aqueles julgamentos que duram horas e horas do Supremo Tribunal Federal, lidos com dezenas e dezenas de páginas, e toda vez que a gente acompanha um julgamento, e também acontece no Tribunal Superior Eleitoral, a gente já viu, acontece no Tribunal Regional Federal, quando a gente acompanhou também julgamentos, no caso do Lula, é uma perda de tempo sem paralelo. Mas, aliás, tem paralelo. É a perda de tempo dessas convocações como essa de ontem. Você já teve a convocação no Senado. Não há possibilidade de 50 senadores fazerem cada um 10 perguntas e você ter 500 perguntas sobre esse caso. Não existe a possibilidade de você ter 500 perguntas sobre a Bíblia. Vai ter 500 perguntas sobre esse caso. Não tem sentido. Ontem a mesma coisa. Então é um festival de ofensa, não esclarece nada. O Congresso Nacional, claro que tem o direito de convocar, está lá escrito. Agora, o policial tem o direito de atirar também. Quer dizer, toda hora ele vai atirar? Não pode, está errado. Só tem que atirar em último caso, convocar em último caso. Mas não adianta. Eles adoram convocar, adoram fazer CPI. Você vê o seguinte, a CPI recomendou, ontem, né? Recomendou indiciar 14 pessoas por causa do acidente da Vale em Brumadinho. O que vai mudar? Tem a justiça investigando, tem a polícia, vai ter um inquérito, não adianta nada a CPI recomendar isso ou aquilo, é perda de tempo, eles querem fazer bonito, querem dizer que estão defendendo a população. Quer defender a população? Inclui estados e municípios e vota essa porcaria dessa reforma da Previdência que ninguém mais aguenta essa enrolação. Disso eles escapam, porque eles têm medinho. Eu vou votar a reforma da Previdência, aí os estados vão entrar, vão dizer que eu sou culpado e eu vou perder minha eleição. Ou seja, é manobra diversionista. Mostro que eu sou corajoso contra o Sérgio Moro, ou que eu sou corajoso para defender o Sérgio Moro. Perda de tempo, encenação, fica bonito na fotografia, mas aquilo que realmente interessa é o voto do parlamentar para mudar a legislação atrasada do Brasil, começando pela da Previdência, depois a tributária, a política. É para isso que eles estão lá. E disso eles escapam e ficam com essas ceninhas. CPI, estou defendendo o povo. Está defendendo coisa nenhuma, está só querendo ficar bonito na foto. É um espetáculo lamentável. E isso ficou nítido ontem, viu, Eduardo Oineg? Num determinado momento, quando um deputado pediu pela ordem e duas comissões estavam acontecendo simultaneamente. Uma com o Sérgio Moro e a outra a leitura do relatório da reforma da Previdência. Um deputado lá na audiência do Sérgio Moro pediu pela ordem e falou: senhor presidente, a TV Câmara está transmitindo qual das duas sessões? Porque eu tenho informação que começou lá também. Ou seja, ele estava mais preocupado em aparecer ali para a gravação do conteúdo da pergunta que ele faria para o ministro Sérgio Moro do que efetivamente para investigar alguma coisa, né, Oineg? Pedro, para o ouvinte, funciona da seguinte maneira: o deputado tem lá a mesa, né? Então o depoente, se é uma CPI ou se é uma convocação ou se é um convite, o depoente fica sentado, tem o presidente, tem um relator quando é uma CPI, e ficam alguns deputados, fica o advogado dele quando é um investigado, etc. E alguns deputados sentados, mais deputados quando é uma personalidade tipo Sérgio Moro, menos quando é uma personalidade menos importante e não tem TV Câmara. E aí o deputado bacanudo chega, vai por trás da mesa, olha na lista do presidente e pergunta assim no pé de ouvido: presidente, quem está perguntando?
Ah, tá perguntando o deputado fulano. Que lugar ele tá? Quarto, perfeito. Quantos tem inscritos? 22. 22, cada um vai falar 5 minutos. Posso ir embora. Ele sai, passa no lugar onde está a imprensa, dá uma declaração forte. Aí ele sai, deixa um assessor lá dentro. Quando faltam 10, 15 minutos, ou seja, 2 deputados antes dele, o assessor liga e fala: deputado, o senhor pode vir. Aí ele se posiciona, como se estivesse acompanhando tudo, e aí ele começa a falar duro, aí faz aquelas perguntas. E não é que ele faz uma pergunta, ele faz 37 perguntas. Quem tá respondendo sabe que não tem que responder porcaria nenhuma, porque quem ouve 37 perguntas não tem que responder nada. Você tem 5 minutos para falar. Então, vou perguntar ao senhor, que nem uma metralhadora. O que faz o Sérgio Moro, que é um sujeito inteligente, ou qualquer pessoa que vai lá, pega qualquer Lá menor, Ré, e responde qualquer coisa. Aí o sujeito, pela ordem, grita, tal, vai embora, porque já apareceu ele na televisão, e acabou. É jogo de cena, é patético. O ouvinte precisa saber, é patético. Eles não estão defendendo a sociedade coisa nenhuma nessa hora. Defender a sociedade é poder legislativo, é legislar. Assim como o executivo tem que executar e o judiciário tem que julgar. Toda vez que eles trocam de função, dá confusão. Quando o executivo fica legislando, dá confusão, que é o excesso de medidas provisórias. Quando o judiciário fica trabalhando como se fosse legislativo também, que é o que acontece nesse ativismo que a gente tem no Brasil hoje, também dá confusão. E quando o legislativo deixa um vácuo, os outros 2 entram e eles ficam fazendo essa cena. Eles acham que trabalham em peças de teatro, né? Enganando a sociedade, fazendo CPIs desnecessárias, fazendo convocações desnecessárias, o que não significa que não se deve investigar o que aconteceu na Vale, mas para isso tem a polícia, para isso tem o Ministério Público, para isso tem o Poder Judiciário. E não significa que não se deva investigar o que aconteceu no vazamento das mensagens e o conteúdo das mensagens e se o juiz Sérgio Moro fez ou não fez. Mas não é o Congresso Nacional que vai resolver isso. Valeu, Eduardo Oineg. A gente volta a se falar aqui na programação da Rádio Bandeirantes e hoje, 7h20, no Jornal da Band. Combinado, Oineg? Todos lá, um grande abraço. Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.